Olá pessoal, bom dia! Hoje é terça-feira, 31 de março de 2020. Vamos começar aqui nossa abertura acompanhando os mercados internacionais, as principais bolsas aí abrindo aí em instantes. A gente está tendo uma movimentação do mercado aí que já está começando a dar um alívio na sua volatilidade. A gente já está vendo o S&P correr de forma mais moderada, né? Nesses últimos 2 dias, e isso é muito bom, tá? Outra coisa, a gente tem que começar a ficar de olho quais os possíveis movimentos que estão por vir aí referente a todo esse momento de crise. A gente já tem algumas ações que chamam até a nossa atenção, mas por enquanto a gente está um pouco cético quanto à compra, porque o momento ainda requer um certo aí, equilíbrio, e também a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não ser enganado pelo mercado, tá? Mas, por exemplo, pegando uma ação como Disney, a gente já começa a verificar nela posições de topos, tá? E fundos ascendentes. Então, isso daqui pode ser uma correção do mercado, tá? E depois ainda ter uma continuação de queda. Mas a gente já vai abrindo o olho sobre isso. Até mesmo porque esse ponto agora de 108,5 já é um ponto de forte relevância para a gente saber se esse mercado vai começar a voltar ou não. Lembrando que a volta ela pode ser uma volta mais agressiva, uma volta em V, né? Então a gente tem que ficar de olho. De repente o mercado volta em V aí e ele vai tão rápido, mas tão rápido que não dá nem tempo da gente enxergar toda a volta do mercado. Então isso daí, de fato, é um problema, né? Porque a gente acaba muitas vezes perdendo o timing exato do mercado. Se a gente pegar e olhar, por exemplo, aqui algumas ações. Então, por exemplo, Amazon. A gente percebe na movimentação da Amazon, tá? Que ela já fez uma volta aqui forte. Então, você vê, ela já está em pontos, tá? Que ela estava quase no começo de fevereiro. Então, você vê, é uma ação que quanto menos você espera, de repente ela já está voltando com tudo e a gente nem se deu conta disso. A gente tem outras ações também, como por exemplo a Nvidia. Outra ação também que voltou já de forma rápida, tá, para o seu topo, chegou a produzir aqui, ó, um fundo menor, topo, fundo, rompimento e seguiu o movimento. E hoje já subindo 1% aqui no pré-mercado. Então você vê, é outra ação que quanto menos a gente espera, ela já está voltando ali nas suas casas superiores e a gente não consegue nem pegar uma entrada bacana. Microsoft é outro exemplo de outra ação que se bobear volta mais rápido aqui para dentro até desse canal que ela tinha feito antes, tá? Própria Apple, se a gente verificar que a Apple ela teve um movimento super esticado no começo desse ano, mas agora você vê que a queda dela foi ligeiramente moderada e ela também está ensaiando aí para querer voltar. Então algumas ações chamam a nossa atenção nesse sentido, porque você vê, mesmo passando por um momento delicado de crise, você tem ações que estão até em positivas no ano, tá certo? Então isso chama a nossa atenção. Ao mesmo tempo que você também vai ter ações que estão super negativas e que ainda não chamaram completa atenção, né? Como por exemplo JP Morgan, mas a gente já vê aqui, ó, um movimento de correção forte dessa queda, e dentro do movimento de correção tem outro micro movimento corretivo. E se ela rompe por cima, isso aqui é acionado um pivô de reversão. Então, se ela romper por aqui por cima, aciona um pivô de reversão e ela tem bastante espaço para correr, tá? Automaticamente, se ela romper por cima, ela vai romper a média móvel de 20. Então, você vê, o cenário ele já vai ficando um pouco contraditório, porque a gente está vivendo um momento de crise, mas algumas ações já estão alertando a possibilidade aí de uma volta, de uma recuperação, como é o caso, por exemplo, Coca-Cola, tá? Correção, barra de pausa, querendo romper por cima, hoje já subindo mais um pouco, tá? Ainda tem bastante espaço,
Pode ser que seja isso aqui uma correção maior, um pico de correção maior, mas em todo caso a gente tem que ficar de olho nos movimentos desse mercado, tá certo? Outra coisa, no dia a dia aqui da bolsa, a gente pode utilizar aqui pelo TradingView filtros para a gente escolher nossas ações para trabalhar. E nesses filtros, tá? O filtro ele é pago pelo TradingView, ele não é gratuito, tá? No filtro a gente pode colocar alguns parâmetros que vai nos ajudar a achar algumas ações. Veja, com um parâmetro simples aqui ele chegou a 329 ações. Então, qual é o filtro que eu estou colocando aqui? Filtro de preço, preço acima de $80. Outro filtro que eu estou pegando, volatilidade acima de 5, para pegar ações que não estejam paradas, ações que estejam se movimentando. E volume, pegando os volumes aí crescentes, tá? Os maiores para o menor, para pegar as ações que estejam com maior destaque aí nos últimos dias. E só por esse filtro a gente já chega Microsoft. Então, a Microsoft, se a gente for olhar com o nosso outro filtro que nós temos aqui pela Interactive Brokers, ela dá match, tá? Você vê Microsoft, Boeing, tá certo? Disney aqui não apareceu, porque provavelmente hoje não está com um grande destaque. Mas Facebook também está nesse filtro. Então, se a gente for olhar os nossos filtros, ó, a Disney aqui, ela já está mais para baixo, mas também está aí no filtro. Eles vão de encontro um com o outro. Então, é justamente isso que eu quero, porque esse filtro aqui que eu venho utilizando pela Interactive Brokers, ele está da seguinte forma: Hot Contracts by Price, que é para pegar as ações que estejam se movimentando forte pelo preço, tá? Ou seja, aqui onde você está vendo no Change, ela vai estar com grandes oscilações, e é esse filtro que eu estou em busca de pegar no dia a dia aí, tá? Além disso, filtrando pelo volume, sempre indo em busca do maior volume financeiro dessas ações, e eu vou sempre pelo volume financeiro e não pelo volume de quantidade. Estou indo pelo volume financeiro, até mesmo porque para não pegar essas descombinações que tem em volumes de quantidade, certo? Obviamente, para mim, o Facebook é muito maior que a Roku, então me interessa muito mais o volume financeiro. No preço acima de $50 e o volume está acima de 20 mil, nesse caso é 20 mil negócios. Só que o que acontece? Esse volume ele é pro pré-mercado. Então, um volume pro pré-mercado ele é mais baixo naturalmente, porque o pré-mercado tem menos movimentação do que o mercado regular. Então, automaticamente eu já chego em algumas ações aqui, pelo menos uma dúzia de ações aí, para ficar de olho, tá? E essas ações são as ações que com o tempo você consegue ver, olha, Facebook vem aparecendo praticamente todos os dias. Microsoft aparece todos os dias. Tesla aparece quase todos os dias. Apple aparece quase todos os dias. E dessa forma eu fui montando essa grade, tá? A Boeing, por exemplo, é uma ação que ela não chega a aparecer aqui todos os dias. Ela está aparecendo agora, mas esporadicamente ela aparece. A Amazon é uma ação muito cara. Ela às vezes não aparece no filtro. Então ela está aqui no meu segundo watchlist. Google, pode ver que Google nem está aqui. Google é uma empresa muito estável, tá? Então, aos poucos eu fui colocando, além de outras empresas mais para baixo aqui, que são empresas momentâneas aí de vez em quando. Mas nesse filtro aqui dá para a gente utilizar para rastrear nossas ações. Então, esse seria o primeiro filtro para saber quais são as ações. E aí depois a gente pode vir aqui e colocar a cada 5 minutos aí para ver o que está vindo aí de forte movimentação para essa abertura. Então temos TWLO, essa é uma ação de forte movimentação. A gente pode acompanhar ela na sua abertura, tá? RH não é uma ação de comum aparecer no radar, mas hoje está aparecendo. Reta Farmacêuticas é uma ação que vira e mexe também aparece no radar. Ou seja, estamos vendo uma abertura nos 5 minutos, tecnicamente moderada pelos nossos filtros, sobretudo sobre a volatilidade. Nesse caso, quem está falando mais alto aqui é a questão de volatilidade. O mercado hoje está menos volátil.
Então eu posso até diminuir aqui para 2 para pegar outras ações chamando a atenção no nosso destaque de filtro, certo? Johnson, Zoom, Abbott Laboratórios, Nike, UNH e tentar bater um match aqui para operar. O UTX, RH a gente já viu. A VGO chamando atenção, rompendo provavelmente um topo intermediário, tá? A VGO rompendo esse topo intermediário que ela foi deixada aqui, ó, por uma possível volta. Então essas ações vão chamando a nossa atenção. Vamos dar uma olhada agora nos trades de 2 minutos, que é os trades que a gente fica mais em cima para pegar na abertura, para ver quais são os destaques. Microsoft, você tem uma certa descombinação da Microsoft dado pelas médias móveis. Nesse caso, a gente vai esperar o quê? A gente vai esperar o primeiro movimento. Tesla acabou chamando a atenção, acabou dando uma estirada, só que isso aqui é uma zona de armadilha. Então lembra, zona de armadilha é perigoso. Apesar da gente estar verificando primeira barra, uma barra de cauda de fundo, tá? E agora rompendo aqui forte e indo de encontro à média móvel de 200. Só que ela está numa zona perigosa, dada pela cotação do dia anterior. Então esse trade para abertura é um trade perigoso, relativamente perigoso. Não é aquele trade que a gente fica super entusiasmado para trabalhar, tá? Ou seja, o mercado está dando uma certa descombinada. Se a gente for olhar o caso de Apple, ela tinha até um viés mais legal até para trabalhar por conta desse pequeno gap que abriu. Primeira barra, barra de cauda de fundo, rompimento do topo. Aí é que vem o X da questão quando a gente coloca o pré-mercado. Veja que pelo pré-mercado você tem uma tendência de baixa, tá? Você tem uma tendência de baixa no ativo. Então, uma tendência de baixa no pré-mercado. E na hora que abre o gráfico aqui regular, a abertura regular do pregão, ele dá uma tendência de alta, dando aqui o indício de um trade para ponta compradora. Só que aqui ele te dá de baixa. Então, isso daqui é uma descombinação gráfica. E essa descombinação gráfica é onde a gente tem que tomar um certo cuidado para trabalhar, tá? Porque é aqui que moram as pegadinhas do mercado. Como o caso, se você já entra comprado aqui, você pode tomar um stop aí de cara. Nvidia, vamos lá, a Nvidia ela acabou dando padrão, tá? De primeira barra, ó, agora indo mais forte. Lembrando que essa é a ação que está mais voltando aí de forma forte no mercado hoje. Pré-mercado, ele tem um viés baixista, mas não é igual da Apple, tá? Veja que da Apple é mais agressivo. Isso não impede um trade, mas aqui requer uma correção antes de continuar esse movimento. O mercado se move em time frames. Então, se eu tenho uma tendência que estava aqui de baixa, agora para eu ir para cima, eu necessitaria uma correçãozinha depois desse impulso. E é essa correçãozinha que a gente pode ficar de olho para ir em busca desse mercado, para não tomar um stop direto na cara, tá? Nvidia, vamos lá. Nvidia, você tem esse movimento corretivo, mas antes mesmo da abertura, ela deixa alguns indícios de que pode estourar, tá certo? A Tesla, que foi outra que chamou a atenção, a tendência dela aqui é de baixa. Então, o trade para ponta compradora parece bem atrativo quando você só olha aqui, certo? Mas veja como ele é um trade arriscado, porque você está nela fazendo zigue-zagues já descendentes. Aonde que fica interessante esse papel? Se esse papel deixar uma correção e continuação, até mesmo porque ele tem espaço para voltar até 520, tá? Ele está em 510 agora. Então ele tem espaço, ele pode ir direto? Pode, mas o melhor era eu buscar uma entrada na correção, porque nessa correção eu vou armar meu stop nessa correção, o meu ponto de entrada no rompimento desse pivô e o meu alvo ali naquele topo. Então esse seria um plano de trade para eu fazer nesse papel. A entrada aqui seria uma entrada prematura, tá? Então
a gente pode acompanhar isso em diversos papéis, tá? O mercado futuro começa a ficar mais tranquilo, já começa a perder aqueles fortes movimentos que a gente vinha assistindo, né, nos últimos dias, nas últimas semanas. Se a gente for olhar, então, o que a gente poderia esperar para o mercado futuro hoje? Primeira coisa, traçando aqui essa linha de tendência, a gente já verifica um pivô de reversão. Esse pivô de reversão afastado da média móvel de 200, ele indica a volta para a média móvel de 200, tá? A média móvel de 200 atrai o preço através desse pivô. Esse pivô foi feito no pré-mercado. Então, é um mercado um pouco mais a risco para se operar o pré-mercado. Não tem tanto volume. O volume vem na abertura regular da análise, tá? Então, agora, ela ainda continua para sua correção ali para tentar chegar na média móvel de 200. Veja, ela ainda não atingiu a média móvel de 200, os preços seguraram aqui na linha d'água, enquanto que o S&P, ele teve também o mesmo contexto, mas os preços nem foram suficientes para chegar na linha d'água do ativo. Então, a gente pode ficar esperando ela sair dessa zona, porque isso aqui é uma zona que deixa o preço mais errático, dado pela média móvel de 200 e pela média móvel de 20, certo? Deixa os preços mais erráticos aqui dentro. A gente fala que é a armadilha do mercado, essa zona, certo? A gente pode esperar os preços saírem daqui para buscar um trade mais tranquilo, um trade onde mostra para a gente um sinal aí que ele dê para a gente entrar numa ponta ou vendedora ou compradora de forma mais segura, tá? Então, no contexto geral, o mercado ele está muito volátil. A gente está assistindo um mercado mais volátil do que de comum. Quem acompanha a gente aqui fazendo a abertura, tá, dos mercados aqui da Bolsa de Nova York, Nasdaq, Bolsa de Chicago, a gente vinha tendo no ano passado e até o comecinho desse ano o encaixe em trades de abertura, como o caso, por exemplo, da Tesla aqui, só que em zonas mais seguras, onde a gente já poderia trabalhar logo na abertura e ela encaixava bons trades. Tá? A gente assistiu isso durante um tempo e agora o mercado não está assim. O mercado está mais errático, o volume dele está mais agressivo, a volatilidade está mais agressiva. Então, esse mercado, o melhor para trabalhar nele é depois, tá? Depois da abertura. Então, vamos dar uma repassada e vamos ver o que já está acontecendo aí nesses primeiros minutos de pregão. Netflix, forte puxada, me chama a atenção esse gap entre barras. Esse gap entre barras, veja a falta de volume, tá? Isso aqui é uma indicação mais de falta de volume do que de volume agressivo. Então você está tendo um certo delay aqui entre ordens que estão sendo executadas e aí ele vai promovendo esses gaps, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado. Agora a gente vê essa barra aqui, ela é uma barra vermelha ignorada aqui no meio, de cauda de fundo. Isso, o rompimento dela poderia promover aqui uma alta um pouco mais agressiva para ela até sair em preços maiores. Só que aí a gente tem o pré-mercado e no encontro desse pré-mercado a gente já visto uma resistência em 376, o que pode causar uma cutucada aqui para cima e não romper de fato aí. Então tomar cuidado para a entrada na compra. Apple já tem uma correção. Apesar da primeira barra, movimento negativo, a gente já começa a ver um movimento de correção aqui desse primeiro movimento. Então, rompimentos, por exemplo, na zona superior, podem indicar um trade. A gente pode acompanhar o pré-mercado também pelo 1 minuto, tá? E pelo 1 minuto já começa a querer fazer uma formação mais forte para ela querer puxar para cima. Ao mesmo tempo, a gente avista aqui 1, 2, 3 barras verdes. Então, se ela rompesse agora, pode ser que ela rompa, cutuque, volte um pouco e ainda depois sim ela promova um movimento. Então, o filtro de você
cair no time frame menor para pegar um bom gatilho, vai auxiliar a não pegar uma entrada talvez perigosa aqui de cutucada do papel. No geral, a gente pode dar um view no mercado pelos 5 minutos, pelo 1 minuto, só para ter uma ideia para onde ele vai. 5 minutos ele demonstra essa certa exaustão, não teve ainda uma correção forte aqui, demonstra uma certa exaustão, mas pelo 2 minutos ela já demonstra um primeiro movimento, correção, e a continuação a partir do rompimento dessa máxima, se ela vier aí mais forte, tá? NVIDIA, mesmo contexto para NVIDIA, contexto até meio que parecido com a Apple. Ela já tinha dado a largada na abertura e agora volta aqui para sua zona superior, só que agora com um rompimento até mais exaustivo por conta de 3 barras da mesma cor, tá? Mercado voltando à volatilidade, essas 3 barras é fundamental para a gente não cair em armadilhas no mercado. Então, ainda assim, uma entrada aqui não é tão segura. Baba é uma ação que chama atenção. Movimento corretivo, primeiro movimento, rompimento dessa máxima, promove trade. Pelo gráfico de 5 minutos, veja que ela já não tem mais resistência aqui, e isso daqui é um RBI. Então, outra coisa que ajuda aqui é o gráfico diário desse papel. O gráfico diário desse papel está querendo armar um pivô de reversão, tá? Então, ela pode ter uma certa força para romper aqui e ir embora. Vamos acompanhar. Se eu entro nesse trade, eu tenho que botar o stop minimamente aqui, tá? E eu posso buscar o risco retorno de 1 para 1, botando como alvo ali, bem lá em cima, 1,95 aproximadamente. Então ficou até que um trade mais longo. Olha agora o Nasdaq aqui chegou na 200. Então ele pode, desde aquele pivô, aqui já começa a ser um ponto crítico, tá? Com a 200 aí. Então vamos adiante. Facebook ainda não fez o término do seu primeiro movimento. Veja, essa barra vermelha ignorada aqui no meio não significa o término de um primeiro movimento. O término de um primeiro movimento é quando ela faz a correção mesmo, com barras que tenha o seu topo e o seu fundo menor que as barras anteriores, e não é o caso aqui. Então ela ainda não tem uma correção forte. Microsoft ficou no primeiro movimento de range. Primeiro movimento de range, a gente pode acompanhar esse papel da seguinte forma. A hora que ela romper as extremidades, a gente pode ir de encontro a um trade aqui, de preferência até mais para a ponta vendedora, uma vez que aqui no pré-mercado já está sinalizando topos e fundos descendentes e uma possibilidade de queda maior, tá? O encontro, como vem da média móvel de 200 com a 20, ele ficaria até mais agressivo para a ponta vendedora. Vamos acompanhar. Lembrando que hoje é o último dia do mês também, tá? Disney, primeiro movimento já bem mais forte. Agora ela vai dando encontro com o nosso gráfico diário. Veja, topo, topo, fundo, 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 ascendente, tá? Então aqui é o pullback, certo? E ela está querendo romper esse pullback. E esse pullback rompido tende a jogar os preços aqui em 108. Minimamente em 108, tá? Então isso daqui é algo que causa um pouco de dúvida, porque é uma empresa bem afetada aí pela crise. Veja, ela está a 150 dólares, chegou a 80, uma queda brusca aí de 50% praticamente, tá? E agora ela está querendo retornar depois de todo esse período de queda, certo? E vai dando indícios para isso, tá?
ela vem dando indícios de retomada do seu movimento aqui. De repente pode ser até interessante o encaixe aí de uma operação. Movimento de impulso, ela já teve. Agora uma correção, tá? Podemos ficar de olho nessa correção. É uma correção que até interessa para operar no mercado. Roku, vamos lá, Roku. Ficou mais truncada. Veja, primeiro movimento, voltou além daqueles 50% que a gente fala. Então aqui é os 50% que a gente fala, voltou além, tá? Aqui então ela está mais encaixada para um trade de range. O ideal seria até esperar ou ela sair desse range para a gente buscar operações. Ainda seria muito prematuro buscar por trades aí. Vamos ver se o mercado tem uma entrada agora. Veja aqui, ó, primeira barra de abertura, segunda, terceira. Até agora não teve uma barra de corpo. Todas as barras foram de dúvidas. Primeira barra, dúvida, 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 barra de corpo, tá? Isso é o que interessa ali na Microsoft, para de repente um trade aqui para a ponta vendedora, tá? Ficar de olho aqui. Como ela está em range, o ideal é a confirmação desse range para buscar a venda, certo? A gente pode ficar de olho aí. Ela vai montando um padrão um pouco mais interessante. JP Morgan não é um ativo que interessa tanto. Tá vendo que ela abriu aqui, alargou. No fundo também chegou a cutucar próximo do fundo e fazer um novo topo. Não interessa muito. Vai ter um certo desencontro com o que a gente está acostumado a trabalhar. Tá? Target, PayPal. PayPal está mais direcional. Ativo mais direcional, topos e fundos descendentes. A ação mais interessante nesse exato momento seria a Microsoft numa confirmação. Ela ainda não deixou sua confirmação, mas seria ela para a ponta de venda, tá? Essa daqui meio que já fez um movimento, por hora não interessa muito. Beyond, lateralizada, Exxon, Gild é um movimento mais lateral. O mercado então no aguardo aí de movimentos mais laterais, sem muito viés. Então vamos ficar de olho aqui no caso da Microsoft. O que chama a atenção primeiro da Microsoft? A gente tem 1, 2, 3, 4 barras da mesma cor. Esse rompimento está vindo de 4 barras da mesma cor. Então isso é uma coisa ruim para nós, tá? Ele pode cutucar aqui e voltar. Então a gente tem que ser firme aqui em seguir o seguinte: vamos esperar para ver se ela faz o rompimento e faz um pullback e continua o seu movimento. Porque por enquanto, para entrar depois de 4 barras da mesma cor, é exaustivo, mas ela já vai chamando a atenção nossa. Já vai encaixando num contexto de trade, que seria aquele primeiro movimento em range, tá? A Zoom também chama atenção aqui. Ela está mais lateralizada pelo gráfico de 2 minutos, mas também é outra que pode chamar atenção em gifts ou pullbacks para continuar esse movimento de queda. Veja o Netflix como a resistência dele do pré-mercado influenciou aqui no preço. Então ele tinha aqui um RBI, poderia dar uma continuação,
mas aí você avista no pré-mercado essa resistência. Quando não tem a resistência, pode ficar mais tranquilo de trabalhar. Era o caso, por exemplo, até mesmo da baba. Ela não tem a resistência, ela pode ser mais tranquila de trabalhar, apesar de estar dando trabalho aqui. Tá? O mercado em si está dando um pouquinho de trabalho aí. Tesla vai continuando o movimento com topos e fundos ascendentes, mas ainda assim uma correção prévia aqui. As correções foram mínimas em time frames menores, tá? Pela movimentação que está a Tesla, a gente já começa a perceber que ela está se movendo de uma forma simétrica em impulso e correção. Ela se movendo de uma forma simétrica em impulso e correção, rompeu, correção, a gente pode buscar a entrada para depois seguir o movimento e assim sucessivamente, tá? Ficar de olho que essa ação é uma ação interessante, certo? Ó, o mercado acelerando. Quem está acelerando esse mercado aqui é a Microsoft, está acelerando esse mercado, tá? Os futuros, tá? Mesmo com essa acelerada na ponta vendedora, a gente ainda não consegue afirmar aqui um trade, porque, primeiro, para eu buscar a venda numa operação como essa, então ela teve uma barra de ignição, poderia esperar por venda. Stop é muito caro, stop está muito longe. Não é esse tipo de stop que a gente está procurando, a gente está procurando um stop mais acessível, mais barato. Tá? E a Microsoft, veja, ela está vindo direto. 1, 2, 3, 4, 5 barras da mesma cor. Ainda não teve uma barra de correção. Eu quero uma barra de correção. Então, mesmo com esse range, agora eu posso esperar aquele pullback de pós-rompimento desse suporte. Ou no rompimento desse suporte. Um movimento que me indique, tá? Que ela vai cair mais, mas de forma mais saudável, mais tranquila, fazendo impulsos e correções. Por enquanto seria um movimento direto. Movimento direto é mais suscetível à falha. Tá? Vamos acompanhando. Ó, Netflix agora está vindo um rompimento forte dessa resistência aí. Vamos ver se ele consegue firmar esse rompimento. Se não, é mais um trade aqui que pode caminhar para um rompimento falso. E de todas, essa é a única que está montando zigue-zagues aqui ascendentes. Mas com essa exaustão pelo gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos está demonstrando exaustão para esse papel. A gente já tem barras aqui, 1, 2, 3, 4. Essa barra seria uma barra neutra, 5 da mesma cor. Então ele já vai demonstrando uma possibilidade de exaustão, que não é isso exatamente que a gente procura como uma entrada segura. Apesar dela estar muito forte. Às vezes é melhor deixar passar algo como esse por conta dessa demonstração de exaustão do que correr um risco muito grande, tá? Por enquanto a Microsoft ainda vai querendo armar o nosso pullback no rompimento desse suporte.
Ficaria bem interessante se viesse esse pullback no rompimento desse suporte, combinado aqui com os futuros, o que poderia ser o que aqui? Uma barra verde ignorada. Tá? Se for esse o caso de movimento, ele vai dar uma certa confiança aqui em buscar por venda. Lembrando que ela não pode ser mais agressiva, agora não é tão interessante se ela passar acima da 200 novamente, tá? Tem que ser um pullback moderado aqui. Apple também vai dando indícios de um possível sinal de queda. Por esse pivôzinho que está sendo formado, que ele é um pivôzinho prévio ao rompimento desse suporte. Então aqui é um ponto de inflexão importante. O Netflix acabou rompendo lá. Mercado estresse. Veja que de todas as ações que a gente estava acompanhando, talvez a BABA ela tenha sido a única com um viés mais tranquilo de operação. Isso porque já dado pelo seu pré-mercado, ela já não enfrentava uma resistência. Então, o trade dela, que seria armado a partir lá daquele RBI que tem como alvo a projeção desse pivô, certo? Ele já estava livre. Ele não tinha um ponto de resistência ali para impactar o preço. Então, ele tem um movimento que pode ser livre. Então, você tem a entrada, stop e alvo lá. Seria aqui mais ou menos. Da Microsoft, para ela não ficar caracterizada como um ativo lateral, idealmente aqui ela tinha que respeitar essa média móvel de 200, fazendo um pivô para baixo. Se ela sair com muita agressividade aqui, ela não vai confirmar esse movimento e aí ela vai ficar caracterizada mais para sua lateral do que para uma tendência no dia de hoje. Bom, de todos esses ativos que chamou a nossa atenção, então, a Microsoft ainda não correu em nada. A BABA teve esse primeiro movimento, limpo pelo seu pré-mercado. Netflix ficou mais numa região de dúvida pela resistência do seu pré-mercado. E a Tesla acabou promovendo zigue-zagues ascendentes, só que de uma forma exaustiva pelo gráfico de 5 minutos. Olha lá a Microsoft. Esse RBI, ele também é conhecido como uma armadilha aqui, tá? Sobre os vendedores. Por quê? Porque se ele rompe por cima, meio que ele estopa todo mundo que estava vindo vendendo aqui e vendeu no pullback, certo? Então ele é uma armadilha para os vendedores. Esse rompimento por cima pode provocar o chamado volta em V. Tá? Então aí a gente pode ver uma possibilidade até do mercado querer fazer um retorno maior numa volta em V. Vamos ver se ele fecha ali, né?
Enquanto isso, os mercados futuros, eles vêm ficando um pouco errático aqui. De certa forma, até descombinado um pouco com isso aqui que vem acontecendo aí na Microsoft. Bom, esse rompimento desse RBI é aquele negócio, era aquele rompimento que não deveria vir aí, tá? Ou seja, esse rompimento desse RBI pode provocar para ela a volta aqui nessa resistência. Não é aquele trade de primeiro movimento de volta em V que a gente está acostumado, tá? Mas chama bastante atenção aí. Mercado querendo retornar. O S&P ainda sente um pouco esse retorno, tá? E ele retorna ali na máxima do dia. Então, veja que é um RBI na sua média móvel de 200. Esse RBI na média móvel de 200 é conhecido como armadilha para os vendedores. O que é uma armadilha para os vendedores? Tá? Você tem um movimento negativo, correção. Nesse movimento negativo, você tem vendedores atuando nesse mercado. Esses vendedores que vêm atuando nesse mercado, certo? Eles acabam vendendo aqui no que seria o pullback na média móvel de 200. Só que aí ele acabou saindo por cima. E essa saída por cima provoca esse movimento mais esticado para cá. Ao contrário ao movimento de queda. E a baba que seguiu até o seu alvo ali da abertura. E a Tesla que, apesar de esticada, ela não parou ainda. Tá? Por micro movimentos, ela teria aqui seus RBIs, mas veja que ela ainda não teve uma pausa no seu movimento. A gente pode verificar também que o Nasdaq hoje está mais forte do que o S&P.
Bom, então, pessoal, o mercado está mais delicado, não está tão simples como parece todos os seus movimentos no dia a dia, tá? O Netflix está querendo dar compra aí também agora. A gente tem que tomar um pouco de cuidado com a volatilidade e também tomar atenção nos seus movimentos do mercado, né? Porque, veja, o mercado já tem algumas ações se movimentando para um pivô de reversão, certo? A Tesla, isso aqui é um pivô de reversão nela, tá? Que vem caminhando aqui. Então, esse pivô de reversão pode promover uma recuperação do ativo, tá? Netflix, veja, rompendo aqui, ó. Se hoje entregar um volume maior do que ontem e fechar de fato acima, ela arma um pivô de reversão. Apple, o rompimento dessa máxima arma um pivô de reversão. Nvidia já armou. Baba, o rompimento dessa máxima arma um pivô de reversão. Facebook já armou pivô de reversão. Microsoft armou pivô de reversão, continuando seu movimento. Tá? Disney está querendo ir lá. Roku, pivô de reversão já está um pouco mais afastado, mas também está querendo. JP Morgan, pivô de reversão ali. Target, essa ainda não tem nada. PayPal, pivô de reversão se vier um rompimento por aqui. Então você vê, todos os ativos vêm chamando a nossa atenção. Todos os ativos vêm chamando a nossa atenção para uma reversão. Tá? E o movimento da Microsoft ali, daquela armadilha, foi impressionante. Veja que ele rompeu agora com muita força aqui a linha d'água. Hoje, então, provavelmente a gente vai assistir um mercado em recuperação. A Microsoft ficando aqui mais recuperada. Falta JP Morgan, que é uma ação de peso. Tá? E algumas dessas outras ações que estão aqui também de peso para o S&P, McDonald's, tá certo? São ações que têm peso maior, Coca-Cola, Wells Fargo, ela tem peso maior no S&P, por isso que o S&P ainda não passou na região positiva, mas a gente já vê o Nasdaq trabalhando aí positivo em 0,30. Beleza, pessoal? Então, vamos acompanhando o mercado. Qualquer novidade aí eu chamo vocês. Beleza? Obrigado a todos. Amanhã tamo junto aí para acompanhar o primeiro dia de abril. Valeu, um abraço.